É isso mesmo, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu investi mais de R$ 5.000 em fundos imobiliários. Se você já me acompanha lá pelo Instagram, você deve saber quais fundos que eu tenho em carteira e eu vou investir nesses mesmos fundos. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu celular como que eu fiz o aporte em cada um desses fundos imobiliários. Entre eles nós temos fundos de galpões logísticos, fundos híbridos, fundos de shoppings, e eu quero te mostrar o passo a passo de cada valor que eu investi em cada um desses fundos imobiliários. Se você assistir até o final, eu vou te mostrar o valor exato que eu investi e eu tenho certeza que foi um dos maiores aportes que eu já fiz em fundos imobiliários até hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Equilibrando Finanças. Eu sou Alan Carvalho, eu estou aqui para trabalhar o seu mindset financeiro e te apresentar o mundo dos investimentos. Se você me encontrou aqui pelo YouTube, sabe que eu compartilho conteúdos diariamente no Instagram, então me segue lá para dar uma força. E se você veio do Instagram e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o seu like e comenta aí para eu saber o que você está achando desses vídeos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra. Então, sem ficar enrolando, eu quero te mostrar os 7 aportes que eu fiz nos 7 fundos imobiliários que eu tenho na carteira. Eu já coloquei lá no meu Instagram quais são alguns desses fundos que eu tenho em carteira e hoje eu vou aumentar a posição em alguns deles e vou fazer um rebalanceamento da minha carteira de investimentos para conseguir igualar mais ou menos ali a porcentagem em carteira que eu tenho de cada um desses ativos. O primeiro fundo imobiliário que eu vou fazer o aporte é o fundo GGRC11, que é o fundo Covepi. Esse fundo representa hoje uma porcentagem de 3,01% na minha carteira. Eu tenho uma planilha onde eu faço esse acompanhamento. Ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos que ganha dinheiro com os aluguéis desses galpões ou com a compra e venda obtendo lucro. Esse fundo imobiliário hoje ele possui 15 ativos distribuídos em 8 estados brasileiros. Ele tem um dividend yield aí de 0,46% ao mês e pagou o valor de 0,64 centavos por cota de aluguel no último pagamento. E agora eu vou mostrar aqui na tela do meu celular para vocês verem o aporte que eu fiz nesse fundo imobiliário, para que vocês acompanhem a quantidade de cotas e o valor que eu investi nesse fundo. Bom, vou acessar aqui o aplicativo da Isinvest, ele está de cara nova, vocês podem perceber. Já coloquei aqui o meu CPF e a minha senha. Vou fazer o login. Ele vai abrir aqui na página inicial, né? Aqui em cima ele aparece o saldo que eu tenho em conta, alguns gráficos de alguns índices e aqui embaixo os ativos que eu tenho em carteira, alguns positivos, alguns negativos. Em cima você pode ver, tem o IBOV, né? Chegando aí na casa dos 99 mil pontos. E eu vou fazer a primeira ordem de compra desse fundo GGRC11. Vou clicar aqui embaixo em envio de ordem e ele vai abrir a tela para que eu pesquise aqui em cima o ticker do fundo que eu quero comprar, GGRC11. Vou selecionar esse fundo e aqui vocês vão ver várias informações que você pode preencher, né? Quantidade, tipo de ordem, o tempo que você quer deixar essa ordem ativa, o preço do ativo. Eu geralmente gosto de comprar pelo preço de mercado, né? E como eu estou querendo rebalancear minha carteira, eu estou investindo ali um valor aproximadamente igual entre alguns desses fundos e a quantidade de cotas que eu vou comprar do GGRC11 é de 4 cotas. E o tipo de ordem que eu vou colocar vai ser a mercado, para comprar pelo preço de mercado e não ficar esperando tanto tempo assim. O TIF é o tempo que eu quero deixar essa ordem ativa e eu vou deixar aqui do jeito que tá, não vou mexer mais em nada. Vou clicar em enviar ordem, ele vai pedir minha assinatura eletrônica. Eu vou digitar essa assinatura eletrônica, vou clicar em OK e vou enviar essa ordem para ser executada. Vou clicar em OK e vou clicar aqui embaixo em ordens. Vou clicar nas ordens executadas. Ele vai mostrar para mim que a ordem de compra de 3 cotas a preço de mercado do GGRC11 já foi executada. Você pode ver que lá em cima o saldo já diminuiu. O próximo fundo imobiliário que eu vou fazer um aporte nesse mês é o fundo BCFF11. Foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu adquiri na minha carteira e é um fundo de fundos imobiliários, ou seja, ele investe em outros fundos imobiliários e hoje ele representa uma porcentagem de 3,16% na minha carteira. Eu tento deixar ali uma porcentagem de 3 e 4% nos meus fundos imobiliários e eu estou fazendo um rebalanceamento, eu vou aumentar um pouco essa posição, até porque eu tenho alguns fundos imobiliários que estão um pouco abaixo dessa porcentagem de 3%, então eu vou aumentar um pouco o meu aporte
nesses fundos imobiliários e o BCFF é um deles. O dividend yield mensal do BCFF é de 0,44% e ele pagou 0,40 centavos por cota de aluguel no último pagamento. Então eu vou mostrar aqui na tela do meu celular para vocês verem o aporte que eu fiz nesse mês e a quantidade de cotas que eu adquiri desse fundo. Vamos lá, eu continuo aqui com a tela do aplicativo aberta, então vou clicar novamente aqui em envio de ordem, vou selecionar lá em cima o ticker BCFF11, que é o próximo fundo que eu vou comprar. Vou praticamente preencher as mesmas informações do que o outro, mas como o preço dele está um pouco abaixo de alguns fundos que eu tenho em carteira, eu vou comprar um pouco mais de cotas dele, né? Deixar aí 5 cotas para fazer o rebalanceamento. Vou colocar o tipo de ordem a mercado e vou deixar essa ordem somente por esse dia. Vou clicar em enviar ordem, ele não vai pedir minha senha porque eu continuava logado no aplicativo e vou clicar em OK para enviar essa ordem. Ele já vai para a tela de ordens executadas. Pode ver que a ordem foi executada em duas partes, provavelmente porque ele comprou essas 4 primeiras cotas a um preço de mercado e essa outra individual ele comprou a outro preço de mercado, mas isso aí não vai influenciar em praticamente nada para mim. Você pode ver lá em cima que o saldo também ainda não foi atualizado, mas logo logo vai ser atualizado para o valor debitado dessa última ordem. O próximo fundo imobiliário que eu vou comprar mais cotas nesse mês é um fundo que muitas pessoas conhecem e também muitas pessoas investem. Eu posso considerar ele um dos melhores fundos imobiliários que nós temos no mercado, que é o KNRI 11. Ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido, onde a maior parte dos investimentos que ele faz estão destinados a empreendimentos imobiliários físicos. Hoje esse fundo representa 3,19% da minha carteira e eu também estou querendo aumentar um pouco minha posição dele. Eu vou fazer esse rebalanceamento com todos esses 7 fundos imobiliários para justamente conseguir ali um desempenho um pouco melhor nesses recebimentos mensais de aluguel da minha carteira. Hoje o KNR11 ele possui 19 ativos distribuídos em 3 estados do país. Ele possui um dividend yield de 0,38% ao mês e pagou aí de aluguel por cota no último pagamento o valor de 0,65 centavos. É um fundo imobiliário que me deixa muito satisfeito, por isso que eu estou comprando mais cotas e fazendo esse rebalanceamento da minha carteira para aumentar esse valor que eu vou receber mensalmente. Então eu vou mostrar agora na tela do meu celular a compra de cotas que eu fiz desse fundo imobiliário e o valor exato que eu aportei nele. Acompanhe aí. De volta aqui na tela do aplicativo, vocês podem ver que o saldo em conta já foi atualizado. Eu vou clicar aqui em envio de ordem para pesquisar pelo próximo fundo imobiliário, que é o KNRI11. Vou selecionar o ticker KNRI11, KNRI11. Ele vai procurar aqui o fundo, vou selecionar e vou preencher aqui as mesmas informações. Como o preço dele está mais elevado do que os outros fundos, eu vou comprar aqui somente 3 cotas e vou utilizar o tipo de ordem a preço de mercado também. Não me importo tanto com os centavos assim do preço que for comprado. Vou clicar em enviar a ordem. Como eu já estava logado no aplicativo, ele não vai pedir a minha senha, então eu vou clicar em OK e ele vai carregar a execução dessa ordem. Você pode ver aqui que a ordem já foi executada, né? A ordem de compra de 3 cotas a preço de mercado do KNRI11. O saldo lá em cima já vai ser atualizado também, vai aparecer para vocês aí na próxima tela. O próximo fundo imobiliário que eu também vou comprar cotas nesse mês é o fundo HGLG11. Eu também considero ele um dos melhores fundos imobiliários que nós temos no mercado e hoje ele representa 3,63% da minha carteira. Ele é um fundo imobiliário também de galpões logísticos e possui aí 11 ativos distribuídos em 4 estados do país. O dividend yield mensal desse fundo é de 0,48% ao mês e o último aluguel pago por cota foi no valor de 0,71 centavos. Eu gosto muito desse fundo também, estou aumentando posição para aumentar também esse meu retorno mensal de aluguel e para fazer esse rebalanceamento junto aos outros fundos que também tem uma porcentagem deslocada do valor que eu estabeleci nos meus fundos imobiliários na minha carteira. Então eu vou mostrar aqui para vocês, da tela do meu celular, o aporte e a quantidade de cotas que eu adquiri desse fundo HGLG11 nesse mês. De volta aqui na tela do aplicativo, o saldo já foi atualizado, vocês podem ver aí em cima. Então vamos prosseguir para a próxima compra do fundo HGLG11. Eu gosto muito desse fundo e mesmo com o preço mais elevado que os outros, eu continuo
aportando nele. E justamente por esse preço mais alto, a quantidade de cotas que eu vou comprar aí também é uma quantidade mais baixa, né? Vou comprar 3 cotas. Vou colocar o tipo de ordem a mercado para também ser executada rapidamente igual as outras. Vou deixar essa ordem aí, né, somente pelo dia de hoje. Vou clicar em enviar ordem. Como eu já estava logado, ele não vai pedir a minha senha. Vou clicar em OK e ele vai carregar. Vocês podem ver aqui que a ordem já foi executada, né? A ordem de compra de 3 cotas do fundo HGLG a preço de mercado. Os 3 últimos fundos imobiliários que eu vou aportar esse mês são 3 fundos imobiliários do segmento de shoppings. Eu gosto muito de fundos imobiliários de shoppings que estão com uma porcentagem abaixo daquilo que eu defini para minha carteira de fundos imobiliários. O primeiro fundo é o XPML, você já deve conhecer esse fundo. É um fundo que possui 13 ativos em 6 estados do país e hoje ele representa 2,73% da minha carteira. O dividend yield mensal dele estava zerado lá no site do Funds Explorer, mas porque ele passou um tempo sem pagar esse aluguel mensal aí para os cotistas, devido a essa crise que nós estamos passando, os shoppings ficaram fechados por muito tempo e isso acabou influenciando os pagamentos aos cotistas desses fundos imobiliários de shopping. Mas esse fundo já voltou a pagar os aluguéis e o último aluguel que eu recebi por cota foi no valor de 27 centavos. É um fundo que eu gosto bastante, eu acredito que quando tudo isso normalizar, ele voltará a pagar normalmente seus aluguéis, talvez até um valor superior, dependendo de como for o desempenho dele. Então eu vou mostrar agora na tela para você a quantidade de cotas e o valor que eu aportei nesse fundo XPML. Bom, aqui com o aplicativo já aberto, agora eu vou fazer a compra do XPML11, né? Mais esse fundo aí de shoppings. Vou clicar aqui em enviar ordem e vou procurar pelo ticker dele, XPML11. Vou selecionar esse fundo e vou colocar aqui a minha ordem de compra. Como ele está na casa dos 103,52, eu vou comprar ali uma quantidade de 5 cotas para conseguir alcançar mais ou menos o mesmo balanceamento entre os fundos imobiliários da minha carteira. O tipo de ordem também vai ser a preço de mercado e eu vou enviar essa ordem desse jeito, não vou precisar mexer em mais nada. Vou clicar aqui em enviar ordem, não vou precisar colocar a senha porque eu já estava logado no aplicativo. Vou clicar em OK e ele já vai enviar a minha ordem. Então vocês podem ver aqui que a ordem de compra de 5 cotas a preço de mercado do XPML também foi executada. O penúltimo fundo imobiliário que eu vou aportar esse mês é o fundo imobiliário VISC11, que também é um fundo imobiliário de shopping. Já falei para vocês que eu gosto muito de fundos imobiliários de shopping e ele possui 13 ativos em 9 estados do Brasil. Ele representa 2,23% da minha carteira de fundos imobiliários e eu quero aumentar a posição dele justamente porque ele está abaixo dos 3% que eu estabeleci para minha carteira. O último dividend yield dele mensal foi no valor de 0,18% ao mês e ele pagou 19 centavos por cota no último pagamento que ele fez. É um fundo imobiliário que eu estou aumentando posição porque eu gosto do desempenho dele e eu estou aumentando posição também para ele não ficar tão para trás em relação aos outros fundos que eu tenho em carteira. Então eu vou mostrar para vocês o aporte que eu fiz, a quantidade de cotas e o valor que eu investi nesse fundo imobiliário agora. Com o saldo já debitado na conta, agora eu vou prosseguir para a compra do próximo fundo imobiliário, que é o fundo VISC11. Vou pesquisar pelo ticker dele aqui para poder preencher a ordem de compra. Como ele está ali na casa dos 106,26, ele é um fundo que está bem para trás da minha carteira. Eu vou comprar aqui uma quantidade um pouco maior, vai ser no caso de 8 cotas, para conseguir uma porcentagem aproximada ali junto com os outros fundos na minha carteira. O tipo de ordem vai ser a mesma, a preço de mercado, e eu vou enviar essa ordem aqui para fazer mais essa compra. Não vou precisar colocar a senha novamente, vou clicar em OK e ele vai carregar essa minha ordem. Vocês podem ver que pronto, a ordem já foi executada. Compra de 8 cotas de VISC11 a preço de mercado.
E o último fundo imobiliário que eu vou aportar nesse mês é o fundo MAL11, mais um fundo imobiliário de shopping, e eu estou aumentando minha posição nesse fundo porque ele está muito para trás em relação a todos os outros fundos. Hoje ele ocupa 1,31% na minha carteira de fundos imobiliários e eu vou fazer um aporte um pouco mais considerável nele para que ele consiga se igualar à porcentagem dos outros fundos imobiliários. Também é um fundo imobiliário de shoppings que possui 7 ativos em 5 estados do Brasil. Hoje ele possui um dividend yield mensal aí de 0,16% e pagou 0,14 centavos por cota no último pagamento feito aos cotistas. Eu vou te mostrar agora na tela o aporte que eu fiz nesse fundo, a quantidade de cotas que eu adquiri e o valor exato que eu aportei nele. Agora, para a gente finalizar essas compras de fundos imobiliários, vocês podem ver aqui que o saldo ainda não foi atualizado na conta depois da última compra, mas eu vou prosseguir mesmo assim, depois ele vai ser atualizado. Então eu vou procurar aqui pelo ticker desse último fundo, que é o fundo MAL11, para a gente poder fazer essa última ordem de compra. Esse é um fundo que está bem para trás em relação à sua porcentagem na minha carteira de fundos imobiliários, como ele está com esse preço aqui bem abaixo em relação à maioria desses fundos que eu adquiri, ele está ali próximo do valor do BCFF11, então eu vou comprar ali 21 cotas para igualar essa porcentagem. O tipo de ordem também vai ser a mercado e eu vou encaminhar essa ordem desse jeito. Quando eu clicar aqui para enviar a ordem, ele vai pedir novamente a minha assinatura eletrônica, porque eu tive que sair do aplicativo e entrar de novo, porque tinha expirado a sessão. Então eu vou colocar aqui a minha assinatura eletrônica, vou clicar em OK, ele vai me mostrar uma caixinha de mensagem aqui para desbloquear a negociação. Vou clicar em OK novamente para confirmar, ele vai enviar essa minha ordem de compra. Então, pronto, a compra de 21 cotas do fundo imobiliário MAL11 a preço de mercado foi executada e assim finaliza as compras dos fundos imobiliários desse mês. Esses são os 7 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Eu gostaria de deixar claro novamente que isso não é uma recomendação de compra, é aquilo que eu faço com o meu dinheiro. Eu acredito no desempenho, eu acredito no potencial desses fundos imobiliários. Eu não estou gravando esse vídeo para que você faça exatamente a mesma coisa que eu faço. É um vídeo completamente informativo, te mostrando que eu tenho a pele em risco. Eu estou te ensinando aquilo que eu faço, mas eu não quero que você faça exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixa aí embaixo seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Envia esse vídeo para aquela pessoa que está precisando entender um pouco mais dos investimentos em fundos imobiliários. Meu nome é Alan Carvalho e eu vejo vocês no próximo vídeo.